Aqui hoje a gente vai falar sobre regência verbal e a crase é uma consequência dessa regência verbal, que é como é o que é a regência, é a forma então como o verbo rege dentro de uma oração. Então, em um concerto também tem o regente, que vai organizar como é que as notas vão ser tocadas em um concerto, né? E aqui o verbo também, ele rege qual é o sentido e qual é o uso do verbo dentro de uma frase, se ele vai ter uma preposição ou não. Já começa que alguns verbos na língua portuguesa a gente usa sem preposição, sem que precisa de preposição, como agregar a alguém, por exemplo. A gente fala agregar alguém, agregar uma pessoa, agregar ela, mas é agregar a alguém. Então a regência do verbo agregar ele solicita uma preposição a, que muitas vezes não adotamos na linguagem, porém na escrita é preciso. Na escrita é necessário. Então agregar a, por exemplo, alertar sobre algo. Mas eu não posso alertar uma pessoa também? Poderia. Aqui é uma regência possível de alertar sobre, mas eu posso alertar alguém. Alertar, alertar ao Marcelo. Alertar a Marcelo, alertar Marcelo, né? Alertar Marcelo sobre algo. Se eu quiser colocar as duas juntas, alertar Marcelo sobre algo. Ok, alertar Marcelo sobre o concurso, por exemplo. Se eu falar alertar Marcelo, alguém, sobre algo, aqui eu tenho alertar com dois objetos. Um objeto direto Marcelo e um objeto indireto sobre algo. Porque eu excluí, dessa vez aqui, a preposição a de Marcelo. Senão eu teria dois elementos preposicionais para o verbo alertar. E isso não pode acontecer. Eu não posso ter um verbo que transita com dois objetos indiretos. Ou é verbo transitivo direto, alertar Marcelo, ou é verbo transitivo indireto, alertar sobre algo, ou é verbo transitivo direto e indireto, como está sendo aqui, alertar Marcelo sobre alguma coisa, sobre o concurso. Aí eu não posso então ter verbo transitivo indireto e indireto, por exemplo. Ou direto e direto. Não. Ou é transitivo direto, ou é transitivo indireto, ou é bitransitivo aqui, ou é verbo intransitivo também, né? Então aqui, as regências possíveis para alertar são essas. E ele funciona então dessa forma. Posso alertar alguém sobre algo. Aí eu tenho que colocar a preposição sobre e não a preposição de. Como a gente pode às vezes colocar também, alertar de algo. Não. Alertar sobre algo. Ansiar, esse verbo é importante. Ansiar, por, aspirar, avisar, a. Todos simbolizam a mesma ideia, que é desejar. Desejar algo. Eu posso desejar um bom emprego, beleza? Um bom cargo. Desejar, verbo transitivo direto. Aqui esse verbo, em sua regência, ele não solicita uma preposição. Vem um bom cargo aqui, objeto direto. Agora, quando eu tenho ansiar por um cargo, aí eu preciso colocar a preposição por. Ansiar por um bom cargo. Se eu desejo um cargo e eu utilizo o verbo aspirar, aspirar a um bom cargo. Aí eu queria colocar a preposição a. Se eu quero desejar com o verbo visar, visar a um bom cargo. Aí eu coloco a preposição a. Por conta dessa regência própria. Aí avaliar em, chegar a algum local, chegar de algum local no sentido de origem. Então eu estou chegando de São Paulo, por exemplo, se fosse esse o caso. Estava lá em São Paulo, meu ponto de origem, e eu estou chegando de São Paulo. Ou posso chegar para algum local, né? Tem essa possibilidade. Chegar a, chegar de são as mais importantes, chegar para também tem. Constar de, convocar para algo, dedicar um, a um trabalho, dedicar a uma profissão, ingressar em, ir a, vir de, vir para também. Lembrar-se que a gente vai falar muito sobre esse verbo. Medicar sobre não cai. Morar em cai. Morar em, residir em. Assistir em. Assistir, professor? Sim.
Uhum. Assistir em algum local existe também. Sentido de morar. Obedecer e desobedecer precisa da preposição a. Obedecer a alguém, obedecer ao pai. Referir-se a. Quem se refere a alguém. Responder a uma pessoa, também responder a alguém. Queimar em algo, queimar em. Mas esses verbos não são os mais importantes. Os mais importantes verbos, eu já trago aqui, que vai cair em questões KFGV, são esses aqui. O verbo assistir, ele é comum em todos os concursos, porque até hoje não utilizamos ele de forma correta na nossa linguagem. Assistir a no sentido de ver, de presenciar, então assistir ao filme. Assistir à novela com crase aqui. Aí aqui acontece o fenômeno da crase, quando o verbo precisa de uma preposição, ou um elemento nominal, né? Vai precisar de um complemento nominal com a preposição a. Aí eu tenho a novela, que é uma palavra feminina. Juntando dois as, que é essa preposição mais o artigo a, forma aqui a crase. Meus vizinhos assistiram ao acidente e ficaram muito perturbados. Meus vizinhos assistiram o acidentado. Eu posso criar essa construção também. Meus vizinhos assistiram o acidentado. E o que seria esse assistir? O acidentado. Assistir como verbo transitivo direto. Porque assistir é um verbo transitivo indireto aqui. Ó. Ele tá precisando de uma preposição a. Porém, assistir o acidentado é prestar assistência. Prestar assistência. Eu tenho então que o médico assiste o paciente. O paciente é assistido. Se eu colocasse a voz passiva aqui, ser mais particípio, então o paciente foi assistido, o paciente é assistido, eu fui assistido muito bem, no sentido de prestar uma assistência muito bem a mim, né? Então eu posso assistir também como sendo verbo transitivo direto, no sentido de cuidar da pessoa, de prestar assistência. Aí se eu quero assistir o acidente, seria ajudar o acidente. Mas aqui nesse contexto, meus vizinhos assistiram ao acidente no sentido de presenciaram. E quem eu assistir de morar? Eu assisto em Cuiabá. Meu Deus, professor. Que feio. Pois é, mas assistir aqui tem essa possibilidade de regência com a preposição em significando morar. Residir em, morar em, assistir em Cuiabá. Essas são as possibilidades. Eu tenho o verbo aspirar, que aí ele só funciona para falar de pessoas, como aspirar a um cargo, aspirar ao papel principal naquela peça. Porque se eu falo aspirar algo, é no sentido de sorver, né? Trazer para si, isso só o aspirador de pó faz. Então, o equipamento aspirou. O equipamento aspirou. Aspirou, sei lá, as impurezas. Aspirar aqui é o aspirador de pó. Verbo transitivo direto. Se eu quero falar que eu aspirei no sentido de respirar, tem o verbo próprio para pessoas que é inspirar, né? Tem o expirar, que é soltar para fora o ar, e o inspirar, que é trazer para dentro o ar. Aí esse é o verbo que a gente utiliza para pessoas, e não aspirar aqui, porque aspirar é de aspirador de pó. Mas eu posso aspirar a algo. Aí aspirar a algo vai ter esse sentido de você desejar, você almejar. Aí tem o verbo visar também. Visar a algo, visava ao papel principal naquela peça, que é a mesma coisa que aspirar ao papel principal. E eu tenho visar aqui então como verbo transitivo indireto. Mas alguns concursos podem trazer o verbo visar como verbo transitivo direto, no sentido de visar o documento, que é assinar o documento, dar visto no documento. Então, o profissional visou o documento no sentido de assinou o documento, verbo transitivo direto, e não desejou o documento aqui, né? Mas é menos comum essa regência aqui, que o visar como verbo transitivo direto. E só serve para esse caso também, não serve para outros.
Esse esquecer, se lembrar, a gente não pode se esquecer jamais. Não podemos esquecer jamais esse, ou não podemos nos esquecer jamais esses verbos esquecer-se e lembrar-se. Quando eu tenho o verbo esquecer como pronominal, com pronome se, ou me, esquecer-me de algo, esquecer-te de alguma coisa, quando eu tenho um pronome junto ao verbo, eu sou obrigado a colocar a preposição de. Esquecer-se e lembrar-se de. E se eu só tenho o verbo esquecer e lembrar sem o pronome, aí eu não coloco a preposição de. Ou seja, esse verbo esquecer, quando ele é pronominal, ele vira um verbo transitivo direto e indireto, né? Verbo bitransitivo, com a parte objetiva indireta aqui, ó. Eu me esqueci, então esquecer-se de seu aniversário. Eu lembrei de seu aniversário. Eu me lembrei de seu aniversário. Eu me esqueci de seu aniversário. Ah, eu me esqueci da gaca. Eu me esqueci da gaca. Eu sou obrigado a colocar a preposição de. Agora, se fosse só esquecer e lembrar, aí não é necessário a preposição. Ah, esqueci o portão aberto. Tá ok. Esqueci o portão aberto é correto. Se fosse esqueci do portão aberto, estaria incorreto. Não lembrei a gaca certa. Aqui está correto. Se fosse não lembrei da gaca certa, estaria incorreto. Ou seja, a preposição de só vai estar presente quando eu tenho o pronome. Não me esqueci de seu aniversário. Não me lembrei de seu aniversário. Esqueci o portão aberto. Me esqueci do portão aberto. Não lembrei a gaca certa. Não me lembrei da gaca certa. Então, se eu tenho o pronome, eu sou obrigado a colocar a preposição de. Se eu não tenho o pronome, eu não coloco a preposição. Essa a gente tem que lembrar porque vai cair muito na FGV. A gente vai ver algumas questões aqui. Verbo preferir. Esse é bom. Qual que é a regência do preferir? É preferir uma coisa a outra. Como assim? Prefiro. Ele é um verbo que solicita um objeto direto, suco de melão, a suco de laranja, objeto indireto. Um verbo bitransitivo aqui, solicitando a preposição a. Aí não tem prefiro mais do que. Isso não vai estar junto com o verbo preferir. Por quê? Professor, mas eu sou mais feliz do que ela. Certo, ok. Eu sou mais pobre do que fulano. Ok. Agora, preferir mais do que isso não vai existir. Primeiramente porque preferir já indica que eu prefiro mais algo. Já indica uma questão de superioridade, que esse primeiro elemento. Prefiro o suco de limão. Já mostra que eles caem em uma relação de superioridade. Então, falar mais do que seria redundância. Então, eu prefiro suco de melão, essa parte, a suco de laranja. Não tem mais do que, menos do que, não. Prefiro algo a outro algo. Implicar e simpatizar. Esses verbos são importantes também. Implicar e simpatizar em relação a criar amizade ou inimizade vai ser com. Implicar com fulaninho. Então, fazer chacota, né? Bullying. Para de implicar com meu filho. E simpatizar com também. Nunca simpatizei com ela. E não é pronominal aqui, pessoal. Não é me simpatizei. É só nunca simpatizei com ela. Não tem aqui o verbo pronominal para simpatizar. E se eu colocar o me simpatizei, não vai ser com aqui. Eu posso ter uma recíproca. Eles se simpatizaram. Beleza. Mas aí não vai ter a preposição com. Se eu tenho simpatizar com, ele não é pronominal. Sinta isso. Namorar alguém. Exatamente. Aí vai ter uma questão sobre o namorar também. E tem o implicar, pessoal, que é resultar. Aí o verbo resultar, eu consultei agora mais cedo alguns manuais oficiais. Tem resultar como verbo transitivo direto, mas tem resultar também como verbo transitivo indireto, com a preposição em e com a preposição que.
Resulcar no sentido de implicar pode que eu resultar em algo. Então a conversa resultou em Aga, por exemplo. Ou as promessas resultaram em Aga. No sentido de acarretou em Aga. Só que o verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto. Ele não é verbo transitivo indireto, como aqui é o caso resultar em. VQI, resultar em. Aga. Ou esse caso resultou daquele outro. Resultar de outro no sentido de pegar pela origem, é resultar de algo. Falar o que foi originado. Né? Resultar em no sentido de acarretar e resultar de sentindo essa relação de causa-consequência. Né? Agora, o verbo implicar ele não segue a mesma regra. Exceder o limite de velocidade implicará mucas. E não implicará em mucas. Eu digo isso porque algumas questões da FGV esse ano sobre ortografia cobrou, sobre correção gramatical, cobrou o verbo implicar. Implicará em mucas não existe. É implicará mucas. Exceder o limite de velocidade implicará mucas. Então, resultará nisso, em mucas. Resultar, beleza. Resultar pode colocar a preposição em. Então, se colocasse exceder o limite de velocidade, resultará, aí eu posso colocar em mucas. Mas implicará, não. Implicará mucas. Obedecer e desobedecer sempre pede a preposição a. Aquele aluno nunca obedece a professora. Aí aqui ocorreu a crase porque eu tenho obedecerá mais aga a professora. E verbo prosseguir. Prosseguir a algo. Vamos prosseguir a reunião. Prosseguir é dar procedimento a algo. A reunião aqui, por ser feminino, vai crase. Ou poderia se prosseguir ao congresso. Aí ficaria ao congresso. Né? Muito bem. Vamos já partir para algumas questões. Assinale a opção que apresenta corretamente a regência dos verbos aqui em 2024. Não faz sentido obedecer a leis absurdas. Admito que me simpatizei muito com a nova professora de literatura. Nossos vizinhos se mudaram e reside agora à Rua das Laranjeiras. Possuía uma dívida com o açougueiro, paguei-o assim que pude. Vovó sempre lembra do aniversário de todos os seus netos. A maioria vai cair incorreta aqui. Ela quer a correta. Então vão ser várias incorretas e uma delas correta. A nossa missão aqui é achar essa correta. Agora temos uma tentativa, a Josi. Que a gente ficar aqui pra errar mesmo, pessoal. Vamos lá. Beleza, Caís. Vamos ver aqui. Quem perder a timidez. Vovó sempre lembrava o aniversário. Para ter a preposição que aqui, é preciso lembrar-se de alguma coisa. Então, vovó sempre lembra-se. Se fosse lembra-se, aí tudo bem ser do aniversário. Lembra-se do aniversário. Mas lembrar só algo, lembrar é verbo transitivo direto. Lembrar o aniversário. Então não vai ter a preposição de. Agora a vovó sempre se lembra, aí tudo bem. Possuía uma dívida com o açougueiro, paguei-o assim que pude. O verbo pagar, ele tem duas regências. Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Quando ele é verbo transitivo direto, ele paga coisas. E quando ele é verbo transitivo indireto, ele paga pessoas, físicas ou jurídicas. Então, beleza. Possuía uma dívida com quem? Com o açougueiro. E eu paguei quem? Paguei o açougueiro. Se é paguei o açougueiro, é paguei ao açougueiro. Paguei a alguém. Paguei a ele. Paguei ao açougueiro. E esse a ele, ao açougueiro, para o pronome biliquáquino, correta substituição é o pronome lhe. Paguei-lhe assim que pude. Se fosse paguei-lhe assim que pude, ficaria correto. Mas paguei-o seria se eu fosse pagar uma coisa. Paguei a conta, por exemplo. Paguei a conta.
Seria o quê? Paguei a. Paguei o consórcio. Seria o quê? Paguei o. Agora, paguei a ele. Paguei ao açougueiro. Pagar a uma pessoa. É verbo criativo indireto. Precisa da preposição a. E o único pronome que substitui um verbo transitivo, um objeto indireto, né? É o lhe. Paguei-lhe. Ou me que sem os vos, né? Me que sem os vos, que vale para os dois. Agora, com o verbo transitivo direto, pagar coisas, só posso substituir com o a ou os as. O as ou os as. Beleza. Então aqui, verbo transitivo direto, paguei-o, seria se fosse paguei o boleto. Se fosse paguei o boleto, tudo bem. Paguei-o assim que pude. Paguei uma coisa. Paguei a conta. Beleza. Então essa é a conjugação do paguei. Nossos vizinhos se mudaram e residem agora à rua. Não, residem em. Professor, mas quando indica movimento tem que ser a, né? Sim. Ir a, chegar a, chegar a, ir a, vir a, enfim. Agora, morar, residir, assistir em algum local. Assistir em Cuiabá, residir em Cuiabá. Eles residem na rua das Laranjeiras. Se fosse na, estaria correto. B. Admito que me simpatizei muito com. Não. Admito que simpatizei com a nova professora. Esse me não é pedido com o verbo simpatizar. Para ter um pronome com o verbo simpatizar é só no recíproco. Eles se simpatizaram bastante. Os amantes se simpatizaram. Eles se... Tem que ter uma recíproca. Agora, se for essa questão de simpatizar com alguém, não vai ter o me. Não vai ter o pronome me. Simpatizei com a nova professora de literatura. Não faz sentido obedecer a leis absurdas. Aqui, obedecer a algo. Nós vimos que o verbo obedecer e desobedecer, ele solicita aqui a preposição a. Então, obedecer a alguma coisa. Professor, mas aqui está no plural. Há leis aqui, ó. Leis absurdas. Está correto isso? Sim. Eu posso ter obedecer a leis absurdas ou obedecer às leis absurdas. As leis ou a leis? A leis. Mas, professor, aqui está plural. Não deveria ser plural aqui, não? Depende. Se eu quiser determinar leis com o artigo as, tudo bem. Obedecer às leis. Aí são leis específicas. São leis que eu já disse no discurso. São leis que eu posso definir. Agora, obedecer a leis absurdas é qualquer lei. Aqui é generalizado. Qualquer lei. Qualquer lei absurda. É, leis específicas. Isso aí. Então, educação à distância, o nosso EAD. Não se coloca crase aqui, porque não tem. Mas eu vou fazer uma educação à distância de 500 metros. Eu vou ediscar a distância aqui, 500 metros, aí vai ser com crase. Então, no nosso gabarito letra A, a gente vai ter várias questões falando só sobre essa questão do plural. A regência é um dos tópicos dos conteúdos desta prova. Assinale a frase abaixo que mostra a regência gramaticalmente correta. Ó, o criminoso esqueceu da arma novamente, esquecer que namorou com a advogada, o prefeito entregou o prêmio aos melhores policiais. A prisão implica a aplicação de uma pena. Exatamente. Implica algo. Implica verbo transitivo direto, algo, objeto direto. Professor, mas quem tem a preposição em? Se for resultar, sim. Resultar em. Resultar na aplicação de uma pena. Aí tudo bem. Mas implicar aqui está correto. Verbo transitivo direto, a aplicação de uma pena, objeto direto. Aí por que as outras estão erradas? O prefeito entregou o prêmio, os melhores? Não. Aqui eu tenho um objeto direto e outro objeto direto. Queria ter uma preposição a aqui para diferenciar o objeto direto do objeto indireto. Ou seja, um elemento sem preposição e outro elemento com preposição. E quem entrega aqui está entregando algo, o prêmio, aos melhores policiais. A alguém, objeto indireto. Então, objeto direto e objeto indireto. B. O prisioneiro namorou com... Não, namorou a advogada.
A confusão que tem aqui é que o verbo casar, sim. Casar com advogado seria ok. Mas namorar, só namorar a advogado. Namorar é verbo transitivo direto. A advogado é objeto direto. E o criminoso esqueceu da arma. Novamente. Se ficar só o verbo esquecer, não pode ter a preposição gay aqui. Esqueceu a arma na cena do crime. Se fosse o criminoso se esqueceu, aí sim, ficaria correto se esqueceu da arma. O verbo esquecer, só ele, não pede a preposição da. Mas o verbo se esquecer, ou seja, o verbo pronominal, esquecer-se e lembrar-se, aí pede a preposição da. Então aqui está incorreta também. Beleza, Amanda. Vamos aqui para mais uma. A frase em que o emprego ou ausência da preposição mostra a adequação e correção é... Novamente, temos que achar a correta. A polícia não estava presente no dia que sucedeu esse fato. O turista não conhecia a igreja que o guia se referia. Os nomes de que lembrava eram os mais comuns. Ela esqueceu-se de tudo que havia ocorrido. São muitos os temas que cracou na conferência. Agora já cai na cara, né? Exatamente. A manga craquei aqui. Esqueceu-se de tudo. Agora sim. Quem se esquece... Quem se esquece de alguma coisa. Se fosse ela esqueceu tudo, seria assim, ela esqueceu tudo. Aqui tá correto? Tá. Mas se esqueceu, aí tem que colocar a preposição gay pra ficar correto. Se esqueceu de tudo. Agora vamos ver porque a, B, C e E estão incorretas. Sucedeu a alguma coisa. Algo que sucede ao outro, né? Então, suceder aqui pede preposição a. O turista não conhecia a igreja que o guia se referia. Quem se refere a. Então, a igreja a que ou a qual o guia se referia. Aí a qual levaria a crase. Sim, é isso. Da questão. Aqui eu tenho uma listagem de alternativas e ela colocou ponto e vírgula. Então, se referir a alguma coisa. Quando eu tenho o pronome relativo que aqui e um verbo pedindo uma preposição, essa preposição vem antes do pronome relativo que. Então, a igreja que. Eu reclamando a igreja, o que se referia ao que? A igreja. Então, essa preposição a vem antes desse que. A igreja. Seria como que aqui. Os nomes de que lembrava eram os mais comuns. Ó, ele lembrava o nome. Não tem essa preposição que aqui, ó. Aqui a questão entre C e G era saber qual que é a regência correta do verbo lembrar e esquecer. Quando é lembrar algo, lembrar os nomes, lembrava os nomes. Então, os nomes que lembrava, não tem a preposição que. Se fosse que se lembrava, aí tudo bem. Se tivesse o pronome se lembrava que. Aí o pronome que, a preposição que ficaria aqui. Beleza. Então aqui cai errado por esse fato. E aí, são muitos os temas que cracou na conferência. Quem craca de temas. Ele cracou dos temas. Então, queria que a preposição de que cracou aqui? Sim. Antes do pronome relativo que? Sim. Os temas de que cracou na conferência. Aí ficaria correto. Aqui é sobre preferível, né? É preferível um bom nome a muitas riquezas e uma boa graças a prata e ouro. Beleza. A segunda opção é que o verbo preferir apresenta uma construção adequada. Então aqui pegou muita gente que não sabia essa construção que a gente estudou do verbo preferir, que é uma estruturação própria para o verbo preferir. De. Aí sim. Prefiro algo a outro. Quem quer a preposição a aqui? Prefiro cinema a teatro.
Aí não tem mais cinema que acre aqui, ó, como cá a preposição E, por quê? Esse mais é redundante. Mas com certeza se eu estou preferindo cinema, ele é preferir uma preferência maior, né? Cai um grau de superioridade aqui. Colocar o mais é redundância. Prefiro antes cinema, tudo bem, mas do que acre, não. Não tem essa escrituração do que. Prefiro cinema do que criar, também não vai ser do que aqui, ó. Muita gente errou por conta desse do que a gente usa na nossa linguagem. Prefiro mais isso, a gente coloca ainda mais isso do que aquilo outro. Só que é incorreto, né? Para a gramática vai ser a letra G a correta. Prefiro cinema a que acre. Assinale a frase em que houve uma troca indevida. Essa aqui é uma outra termo interessante. Entre de encontro a e ao encontro de. Então eu posso ir ao encontro de uma coisa. No sentido de uma coisa que compactua. Uma coisa que segue os mesmos paradigmas. Agora, de encontro a é você chocar com alguma coisa. Você ir de encontro à parede. É você bater com a parede. Agora, você ir ao encontro de uma pessoa. Vocês marcaram, vocês estão com o mesmo, digamos assim, com a mesma pretensão, com os mesmos objetivos. Isso é ir ao encontro de algo. Será algo profícuo, né? Aí uma dessas alternativas aqui foi escrita indevidamente. Eu coloquei indevidamente de encontro a ou ao encontro de. Aí tem a opção A, votei na oposição, porque o programa do governo vinha ao encontro das minhas ideias. B, a decretação do feriado foi ao encontro dos desejos dos estudantes, que já tinham uma festa. C, o carro derrapou na curva por estar com os pneus velhos e foi de encontro ao poste. D, sem observar atentamente, o cliente deu de encontro com alguns clientes que entravam. E, a oferta de um computador vinha ao encontro das suas necessidades. Ele quer uma estruturação indevida. Aqui é normal vocês ficarem entre duas. A maioria vai estar correta, né? 4 corretas e uma indevida. Só que uma parece estar incorreta, mas está correta aí. Lembrando que ao encontro de é você ir marcar um encontro, é você estar compactuando com as ideias, né? Então a oferta de um computador vinha ao encontro da minha necessidade. Então, eu estava precisando, minha necessidade é uma oferta de um computador, ou seja, o desconto foi ao encontro do que eu precisava. Essa aí, para mim, está correta. A oferta de um computador, o preço baixo de um computador, ia ao encontro do que eu precisava. Ao encontro com as minhas necessidades. O incorreto seria ir de encontro às minhas necessidades, como se batesse com as minhas necessidades. Não vai encontrar as minhas necessidades, né? Na verdade, eles caminham junto à minha necessidade. Então, vai ao encontro. Vinha ao encontro das minhas necessidades. Então, aí não entra numa dessas aí que tá estranha. Foi de encontro. Ele quer indevida. A estranha. A G é uma dessas estranhas, mas tem uma outra que também tá estranha. Declare a G. Certamente. Sim. Ir de encontro a é como se eu estivesse chocando com algo. Eu vou de encontro à parede, eu vou de encontro à sua ideia, no sentido de tô batendo com ela. É diferente ao encontro. Eu vou ao encontro de Camires, eu vou ao encontro de fulana, por exemplo. Aí eu tô indo ao encontro dela, no sentido de tô me encontrando com ela. Eu me encontrar com ela quer dizer que eu compactuo com ela. Agora eu fui de encontro
a ela, quer dizer que eu não gostei, né? Aí o carro derrapou na curva por estar com o pneu velho e foi de encontro ao poste. Então ele chocou com o poste. Tem como chocar fisicamente ou chocar com as ideias. A oferta de um computador vinha ao encontro de Jesus, então caminhava em direção igual à minha. Isso é ir ao encontro de caminhar com a mesma direção. E ao encontro de Jesus, mas não chocar. Isso, na mesma direção. Agora estão em direções opostas aqui, ao encontro de encontro A, desculpa, direção oposta de encontro A. Então aqui pode ser também com as coisas, nas situações. Então a oferta de um computador vinha ao encontro com as minhas necessidades, sim. Então caminhava junto com as minhas necessidades. Eu estava precisando, teve lá uma oferta, então veio ao encontro que, sem observar atentamente, o cliente deu de encontro com alguns outros clientes. Por isso aqui deu de encontro com. Parece que é esse de encontro a, mas ele colocou de encontro com. Aqui eu fiquei com dúvida, porque era de encontro a ou ao encontro que. Que ele usou uma outra escrituração. Então eu vou deixar essa G de molinho aqui, que daqui a pouco a gente volta nela. E a B? A B, a decrecação do feriado foi ao encontro do desejo dos estudantes. Então foi ao encontro do que eles desejavam. Sim, caminhavam com a mesma direção do que eles desejavam. Que já tinha organizado uma festa, então o feriado lá foi ao encontro gay no sentido de mesma direção. Porém, essa... Sim? Sim, voquei na oposição porque o programa do governo vinha ao encontro das minhas ideias. Exatamente. Se eu voquei em uma oposição, primeiramente, votar na oposição já é algo meio fora da linha, né? Então, a oposição, por ser oposição, ela vai contrária à minha ideia. Por isso eu chamo de oposição. Então, se a oposição ela choca com a minha ideia, então ela vai de encontro à minha ideia, de encontro a. Então, se é oposição, porque o programa do governo vinha de encontro a minhas ideias, de encontro a minhas ideias, não ao encontro que. Se fosse ao encontro das minhas ideias, eu falei, voquei no candidato que eu queria. Eu voquei no meu partido. Se é meu partido é porque eu compactuo com as ideias dele. Então, eu voquei no meu partido porque o programa de governo via ao encontro com as minhas ideias. Aí, beleza. Onde eu voquei é porque caminhava junto na mesma direção que as minhas ideias. Então, o uso indevido aqui maior está na letra A por conta dessa questão semântica da oposição. Se ele vocou em uma oposição é porque essa oposição demarca oposição, de encontro a. Mas, professor, ninguém voca na oposição. Também há outra coisa aqui que faz essa A ser totalmente indevida, né? Quem é que voca na oposição porque ele atua da forma que você não concorda? Só se for um lunático. Mas, por um contexto aqui, a oposição é de encontro a. Agora, aliados seria ao encontro que. Beleza. Se eu voquei nos aliados, voquei no meu partido, porque foi ao encontro com as minhas ideias, aí ficaria coerente. O erro foi ao colocar a oposição. Devia ser aliado, foi ser o meu partido. Ou mudar o encontro de por de encontro a aqui. E voquei por não voquei, né? Não voquei na oposição. Beleza. Agora aqui, eles usam uma escrituração diferente. Realmente a gente viu de encontro a e não de encontro com. Mas nesse sentido aqui, de encontro com mantém a mesma relação de encontro a. Sem observar quimicamente, a pessoa estava meio no mundo da lua, então o cliente deu de encontro com, de encontro a alguns dos outros clientes. Então bateu, chocou com a pessoa, fisicamente. Então aqui ele chocou fisicamente de encontro a. Mas o professor foi de encontro com, tudo bem. Ele colocou outra preposição com. E agora a gente sabe que para FGV, então, de encontro a e de encontro com são sinônimos. A gente já pode abstrair essa informação. Para FGV, de encontro a e de encontro com são iguais. E opostos, então, ao encontro de. Opostos ao encontro de.
Uma questão que está recorrentemente caindo na FGV esse ano, de 2024, eu achei umas 8 questões nesse modelo aqui, pessoal. Eu selecionei umas 3 ou 4, mas são várias questões sobre esse mesmo modelo aqui, ó. Ele pede uma preposição e fala quando que essa preposição foi utilizada devido a uma regência. A preposição que, como outras preposições, pode ter o valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou o valor semântico, quando expressam algo importante para o texto. Assinale a opção em que a preposição que é empregada com o valor gramatical, exigida por um termo anterior, ou seja, por uma questão de regência, seja regência nominal, seja regência verbal. Aí o que seria a regência nominal, por exemplo? Seria aquele substantivo abstrato ou adjetivo com um complemento nominal. Por exemplo, tenho medo de algo, né? Tenho medo de você. Aí, medo aqui é um substantivo abstrato. E de você? Complemento nominal. Fiz menção a você. Fazer menção aqui menção é um substantivo, a menção, né? E a você aqui é um complemento nominal. Aí eu tenho também a regência verbal. Eu coloquei tenho medo de você, mas eu gosto de você. Por exemplo, gosto de você. Aí eu tenho um verbo transitivo indireto e que você, objeto indireto. Esse que tem um valor aqui gramatical. Esse que aqui medo de você também, valor gramatical. Mas a casa de Maria, por exemplo, tem um sentido aqui adjuntivo nominal, casa de Maria. Expressa algo importante que é posse. Aqui é a posse da casa, né? Para a casa de Maria. Lembra que a ideia de posse normalmente está com adjuntivo nominal, enquanto a ideia de recepção, de paciente, está para o complemento nominal. A nossa última aula está gravada lá. Inclusive vou atualizar, vou pegar o contato de todos vocês e passar esses vídeos, né, gravados. Casa de Maria aqui. Esse que não é uma exigência que é o substantivo casa. Casa de Maria. Não estou obrigado a colocar a preposição que porque houve um caso de regência. Aí ele quer saber aqui em que as alternativas A, B, C, D e E, quando é que ocorre dessa preposição que ser exigida por um termo anterior. Ser um caso aqui de regência. E não meramente um adjunto adnominal, um adjunto adverbial. Sim. Não, seria a qualificação. Uhum, exatamente. Aí seria já um nível de adjetivação, de qualificação. Aí eu tenho aqui, ó, as mais ações que nos atribuem vão de um extremo ao outro. A crença do cliente na integridade de nossos conselhos. Você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher. Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro. Para desfantasiar o espírito. O teatro serve apenas para desfantasiar o espírito. Nos dias de maior aborrecimento. Então tem dias que estátua que capaz que integridade que vão ter um extremo ao outro. E só um desses casos, a preposição que é exigida por um caso de regência nominal ou verbal. De restante são todos adjuntos. Ou adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominais. Primeiramente, lembra lá de algumas ideias sobre adjunto adnominal? Quando eu tenho um substantivo concreto, do lado dele sempre é adjunto adnominal. Então, estátua é algo concreto, né? Sim, estátua, quadro, pedra, bloco. Estátua concreto. Então, de uma mulher aqui é adjunto adnominal. Caracterização dessa estátua. De uma mulher. Beleza. Eu tenho aqui dias. Dias também é algo concreto.
é o nome que eu dou a uma passagem do tempo já definida pela sociedade. Dias, os dias, algo concreto, não é abstrato. Diferente de integridade. Integridade é abstrato. Capacidade, capaz, aqui. É um adjetivo, mas se fosse capacidade seria abstrato. Dias, não, dias é um conceito concreto. É um conceito materialmente visível, independente de uma pessoa estar agindo ou não, o dia existe, né? Uma existência concreta. Então, dias de maior aborrecimento, adjunta de nominal também. Aí eu tenho aqui, integridade de nossos conselhos. Essa integridade que nossos conselhos possuem essa integridade? Possuem, a ideia aqui de posse. E essa integridade de nossos conselhos aqui, a integridade, né? De nossos conselhos. Eu tenho esse de nossos conselhos como sendo algo obrigatório ou uma relação com a integridade. Como assim, ó? A crença do cliente na integridade pode ser a nossa integridade, é o nosso maior patrimônio. A crença do cliente na integridade da empresa é o nosso maior patrimônio. Sim, eu só na integridade é o nosso maior patrimônio. O de nossos conselhos, que tem uma relação de posse com a integridade, e não uma relação paciente, receptiva, ele também traz uma caracterização dessa integridade. Adjunto ad nominal. Integridade de nossos conselhos. Mas capaz de pintar é diferente. Capaz é um adjetivo. Lembrando que quando tem um adjetivo, capaz, por exemplo, incapaz, ou então os receptores, por exemplo, de algo, um adjetivo, não lembro de algumas questões anteriores que tivemos, mas está gravado lá vários adjetivos. Ao lado do adjetivo é o quê? Complemento nominal. Capaz de alguma coisa. Eu sou capaz disso. Como você foi capaz disso? Ou ele não foi capaz de fazer algo. Toda vez que eu tenho a estruturação capaz, eu preciso obrigatoriamente de uma preposição que. Capaz sem a preposição que, nesse sentido, ficaria incompleto. Capaz de pintar um quadro. Capaz de pintar um quadro. Então ele é capaz disso. Eu tenho aqui uma preposição sendo pedida por uma questão de regência nominal. Do adjetivo capaz. Professor, e por que não é vão, que é também verbo aqui? Vão é verbo intransitivo. De um extremo ao outro é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de local. Vão de onde? De um extremo ao outro. Estou especificando aqui um local por meio de um adjunto adverbial. É de lugar. Mas pode dizer vão para casa, vão de carro, que é o meio de transporte usado, né? De avião, vão de um extremo ao outro, que são adjuntos adverbiais. Circunstâncias do verbo ir. E circunstância não é complemento. Adjunto adverbial, ou circunstâncias de local, de tempo, de modo, de companhia, não é um termo integrante que a gente fala, é de complemento do verbo. E sim um adjunto. Então, o nosso gabarito mesmo é a letra G, capaz de pintar um quadro. Vai ficar mais claro nas próximas duas questões que envolvem a mesma relação. Assinale a frase em que a preposição G é uma exigência da regência de um termo anterior. Novamente, aqui eu vou ter uma preposição G que vai ser solicitada por uma questão de regência, verbal ou nominal. O sorriso da filha aguça a fúria de um pai. Aí tem a fúria de um pai. De todos os animais, aqui de, os meninos são os mais difíceis de domar. Espera de teu filho o que fizeste com teu pai. Aqui separa o o do que, tá, pessoal? Ter crianças é como ter um jogo de boliche instalado no seu cérebro. Aí de boliche aqui, tá com G em caixa alta. Nunca se ouviu dizer que filho valente tivesse nascido de pai temeroso. Nascido de pai temeroso.
Essa aqui você pode ficar entre duas também, duas gera um pouco de dificuldade nessa questão. Mas começa pegando substantivos concretos, aqueles que você caracteriza como substantivo concreto e não abstrato, não abstrações, não ideias, porque se for substantivo concreto, é a adjunta de nominal. Aí é uma delas que você pode ficar em dúvida. Qual que é uma outra que também gera uma dificuldade aí? Eu não desperdiçaria um chute na letra A. Por quê? Aqui a fúria de um pai. A fúria de um pai. O pai não possui essa fúria? Sim, quem é que é de posse. O pai não é a cor da fúria? Posse, a teoria, uma cor. Ele é o agente. Lembra que quando eu tenho a ideia de agente ou de posse, adjunta de nominal. Quando eu tenho a ideia de paciente, de receptor, complemento nominal. Então a fúria de um pai, aqui, a fúria de posse dele, adjunta de nominal. Poderia ser fúria de outros elementos, fúria felina, fúria dos deuses, aqui com a fúria de um pai. Vamos. Sim. A B está errada porque fala. Porém, tem uma vírgula aqui, ó. De os animais, vírgula. E o que a vírgula normalmente indica quando tem um elemento começando a oração com uma vírgula? Que ele foi deslocar, que ele não está no seu local correto, assim, seu local próprio, em ordem direta. Essa ordem direta, para não ter uma vírgula, poderia estar aqui. Os meninos são os mais difíceis de tomar entre todos os animais, de todos os animais. Está trazendo aqui uma ideia complementar de circunstância a essa oração principal. Os meninos são os mais difíceis de domar. Em qual espectro? De todos os animais. Entre todos os animais. Então aqui é uma adjunta adverbial. Circunstância, né? Adjunta adverbial. Trazendo uma circunstância ao verbo, domar. E a adjunta adverbial não é complemento, né? Então não vai solicitar aqui uma questão de regência. Então, quer que eu possa mudar essa ideia por entre, né? Aí, ter crianças é como ter um jogo. O jogo é concreto. Jogo de boliche, então, adjunta de nominal. Jogo concreto, não é abstrato. Então, essa aqui a gente já elimina. A fúria é abstrato, sim. A fúria precisaria fazer essa outra análise sobre o agente, a cor, posse. Essa escripulazinha. Posse e agente. Quando eu tenho um elemento com valor de posse de agente, preposicionar diante de um substantivo é a adjunta de nominal. Então, essa não pode ser. Aí eu tenho a C e a I, que aí poderia gerar um pouco mais de dificuldade. C. Espera de teu filho o que fizeste com teu pai. Espera dele o que fizeste com o outro. Beleza. E aí nunca se ouviu dizer que o filho valente tivesse nascido de pai temeroso. Agora eu tenho nascido, professor. Que parece aqui tivesse nascido que participe, que tem um valor adjetivo. Então, de um pai temeroso será complemento nominal? Nascido de um pai temeroso? Mas e esse espera aqui, que é um verbo? Eu esperava de você mais, por exemplo. Eu esperava de meus pais mais compreensão. Agora espera de teu filho algo, o que fizeste com teu pai. Espera de alguém algo. Esse o que fizeste com teu pai é objeto direto. De teu filho, objeto indireto. O verbo esperar aqui nessa estruturação, esperar de alguém alguma coisa, esperar algo de alguém, esperar de teu filho alguma coisa, é uma estruturação devido a essa regência do verbo esperar, que está solicitando dois complementos. Um com preposição de, objeto indireto, e outro sem preposição, objeto direto. Essa questão foi bem difícil por conta disso, de encontrar essa relação aqui, no gabarito da letra C, e porque na sigla não vai ter o complemento nominal aqui, professor, com esse G. Porque na sigla vem do verbo nascer, que é um verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. Quem é nascido, é nascido. Aí aqui eu quero criar uma circunstância.
Ah, poderia ter nascido em Cuiabá, certo? Certo. Poderia ter nascido em casa. Poderia ter nascido de um pai temeroso. Poderia ter nascido entre várias circunstâncias, entende? Então, esse de um pai temeroso aqui é mais ou menos como uma circunstância. Lógico que está qualificando esse nascido de certa forma adjunto. Não, aqui é adjunto adverbial mesmo. Adjunto adverbial. Eu interpreto como adjunto adverbial de local, nascido de um pai temeroso. Mas pode ser também uma qualificação. Se você considerar uma qualificação, desse nascimento será um adjunto adnominal de nascido, e mesmo assim não vai ter uma relação aqui de regência. De nenhum dos dois casos vai ser uma relação de regência, porque nascido por si só já complementa a sua ideia, né? Eu tenho aqui um acréscimo que não é por uma questão de regência. Ó, se eu vou a Mato Grosso e volto de Mato Grosso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Vou a, volto da, crase haverá. Se eu vou a, volto de, crase não vai haver, né? Então vou a Mato Grosso, volto de Mato Grosso e não pode ser volto do Mato Grosso. Aí, sou lá do Mato Grosso, aí não seria correto, porque Mato Grosso não aceita o artigo o. Mas na linguagem a gente fala sempre. Deixa eu ver aqui. Vamos finalizar essa regência por um momento. Vai que retomar aquela também. Vamos falar sobre crase, que é uma consequência dessa regência. Temos aqui umas rimas com crase que são muito úteis pra gente. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é app. Então não pode, diante de certos pronomes, somente o pronome aqui. A mais aquele, aquela, aquilo, né? Crase nele. Diante de ação, crase é marcação, então diante de verbo, crase não vai haver. Palavras repetidas, crase proibir, a gente vai ver os casos proibidos daqui a pouco. Voar, vocugar, crase a, voar, vocugar, crase pra quê? Diante de cardinal, numeral, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Então às 7, às 8, né? Palavra determinada, crase liberada. Sem gamoga G, crase vai vencer. Adverbial feminino e locução, coloque crase. Beleza. Vamos passar um por um. Então essa aqui é só pra gente ter um resumo. Quando é obrigatório? Se eu tenho uma questão de regência. Ir a, que a gente viu a regência do ir a, chegar a. Eu preciso colocar essa preposição a. E eu tenho praia, que é uma palavra feminina. Aí eu obrigatoriamente coloco vou à praia. Ir à praia. E se for ao mercado? Fui ao mercado. O que a gente fala normalmente na linguagem coloquial? Fui no mercado, só que não é correto aqui. Fui ao mercado. Vou ao banheiro. E não no banheiro, no mercado, no shopping. E quando eu tenho palavra feminina, praia aqui, eu vou colocar obrigatoriamente crase. Diante de aquele, aquela e aquilo. Professor, mas aquele aqui é masculino. Referiu-se àquele. Sim, aquele é masculino, mas vai haver aqui a mescla do primeiro a, do aquele, com referir-se a alguém. Referiu-se à preposição mais aquele, vai unir e formar aqui o fenômeno da crase. Referiu-se àquele. E aquele não está dizendo que tem um a feminino aqui, não. É um a preposição com aquele, masculino. Mas se fosse referir-se àquela, tudo bem, seria aquela feminino. Sem nenhum problema. Diante de pronome demonstrativo a. Aqui tem o pronome demonstrativo aquele, aquilo, mas tem só o pronome demonstrativo a. Dirigiu-se àquela casa. E não a sua. Não está falando a sua casa, sim? Sim. Não está demonstrando aquela casa, a sua casa, sim. Esse a aqui é um pronome demonstrativo. Dirigiu-se a sua. Dirigiu-se àquela casa e não a sua casa, né? Esse a é como se estivesse demonstrando sua casa. E como eu tenho essa escrituração, eu vou ter a preposição a mais esse a sua. Porque dirigir-se a mais o pronome demonstrativo a sua. A mais o pronome possessivo sua, né? Tem aqui pronome demonstrativo mais pronome possessivo, né? Aí eu tenho o uso de crase aqui. Dirigiu-se a sua.
Mas, professor, diante de pronome possessivo, eu lembro lá que é um caso vocativo. Sim. Aí eu poderia optar ou não por colocar. Não, não, mas mesmo assim, eu sou obrigado, porque diante do pronome demonstrativo, primeiro vem o pronome demonstrativo e depois sua. Então, realmente é obrigar aqui. A, sua, vai ser obrigado. Porque antes da regra do H facultativa H sua, já tem o pronome demonstrativo A que se ligou automaticamente com dirigir-se a. Então não tem facultativo aqui não. Porque quando for demonstrativo A, obrigatoriamente. E como eu sei que o A é pronome demonstrativo, como eu consigo substituir por aquela. E não aquela. Dirigir-se àquela casa e não a outra, e não a sua. Como eu tenho aquela, outra, também é outro pronome demonstrativo, né? Então, eu consigo substituir por outros pronomes demonstrativos, é um pronome demonstrativo. Diante de locuções adverbiais, não só adverbiais, mas prepositivas e conjuntivas, com o núcleo feminino, com o substantivo feminino. Como assim? O documento foi elaborado. Beleza. Aqui é a frase completa. Eu tenho as claras, que é a circunstância atribuída ao verbo ser elaborado aqui, ser mais particípio, o modo como ele foi elaborado, as claras. E eu tenho claras aqui que é feminino. Eu tenho uma locução, então, adverbial, locução adverbial com núcleo claras que é feminino. Obrigatoriamente coloca a classe. Eu paguei à vista. Ó, que modo que eu paguei? À vista. Foi a forma de pagamento. E a forma de pagamento à vista vai crase por conta disso. Visca é uma palavra feminina. A visca é o modo como eu paguei. Locução aqui é adverbial. É com núcleo feminino, visca. Paguei à vista. Aí tem o advérbio de tempo também, né? Cheguei às 7 horas. Aí aqui, diante de horário. Vai crase por conta disso, porque é um adjunto adverbial com horas aqui, com núcleo horas. Que é feminino. Aqui eu contraí, mas poderia ser às 7 horas. Completa aqui, né? Horas feminino. E essas locuções prepositivas, professor? Quando começa com preposição, termina com preposição. Como assim? Eu tenho à frente que. Eu tenho de frente a. Ao encontro que, de encontro a. Mas de encontro a, professor? Encontro é o encontro, certo? Sim. Então, foi ao encontro, né? Ao encontro. Beleza. Mas e ao encontro gay? E à frente que? Ele está à frente do seu tempo, por exemplo. Ao encontro, tem o encontro aqui que é masculino, coloquei a mais o. A preposição mais o, encontro. E à frente, eu tenho também a preposição mais a de artigo que segue frente, que é uma palavra feminina. Aí a frente que vai crase aqui por conta disso, por conta dessa junção. A frente que. E como identifica uma locução prepositiva? Começa com preposição e termina com preposição. Eu posso falar siga em frente, que já é advérbio de local, né? Ou siga à frente. Também levaria a crase, adjunto adverbial de local com frente feminino. A busca de. Estou à busca de um novo emprego. A busca de. Busca é feminino. Professor, ao encontro de não teve crase, foi o a mais o. Mas a busca aqui, eu tenho busca que é feminino. Então, quem colocar a crase aqui? Quem é a preposição a mais a busca, fica a busca com crase. Então, são locuções. E as conjuntivas? São aquelas. A medida que, a proporção que vai crase, a gente já sabe. Já estudamos esse conteúdo aqui de locuções conjuntivas, né? Conjunções, a medida que, a proporção que. Quando a crase é facultativa, depois da preposição a que, então vou a que a faculdade, pode ter ou não pode ter crase, pode ter a que a faculdade. Quando eu coloco assim, eu tenho a que preposição, a faculdade, ok. Quando eu coloco a que a faculdade, eu compreendo a que a como sendo uma locução prepositiva mais a faculdade. Aí é uma questão de interpretação. Você interpreta de um jeito, coloca a que a sem
crase. Se eu quebrar de outro jeito, eu coloco a QA com crase. Só uma questão gramatical. Diante de a que, então, facultativo. Antepronomes próprios, nomes próprios. Desculpa, nomes próprios femininos. Cusca a Maria ver o filho sofrer. Cusca a Maria. Pode cuscar a. Pode que é a preposição ou não. E por que isso ocorre? Cusca a Maria. Aqui ocorreu com crase e sem crase. Porque eu posso falar a Maria chegou ou só Maria chegou. Beleza. Posso colocar o artigo a ou não. Aqui é uma escolha que eu posso fazer linguística, então para a crase também é facultativo. Se eu colocar cusca a Maria com crase, que termina Maria, com o artigo a. Ou cusca a Maria, que só tem a preposição. Aí é interessante, porque tem questões de acesso, por exemplo, que coloca cusca a Maria e fala que esse a é artigo. Não. Esse a é preposição. Se tivesse mais o artigo, seria crase a. Obedeça a Joana. Obedecer a alguém. Aqui é a preposição. Mas se eu obedecer a Joana, eu coloquei o artigo a diante do nome Joana, foi crase. Informou a Ana, enfim, é facultativo. Antes de pronomes possessivos no singular, não iremos à tua casa. Ir a algum local. Então, esse a é a preposição. Tua, pronome possessivo. Na mesma ideia, tua casa, eu posso colocar tua casa é bonita ou a tua casa é bonita. Se é facultativo a mim colocar ou não o artigo a, aqui também vai ser facultativo colocar ou não a crase. Querem assistir a nossa reportagem? Aqui a preposição. Ou a nossa reportagem, a preposição mais artigo que acompanha a nossa. Vamos à minha casa ou à minha casa. Na nossa linguagem, normalmente, a gente emprega o pronome possessivo no plural com o artigo. Normalmente a gente fala, as suas ideias são geniais. As suas. Aí diante de alguns contextos em que o pronome possessivo ele está no plural, aí vai ser obrigatório colocar a crase, tá? Só deixar claro porque vai ter uma questão que vai envolver isso. A crase é proibida diante de palavras de sentido indefinido. Falou a qualquer pessoa. Falou a qualquer pessoa. Não foi pessoa definida. Então, se foi a qualquer pessoa, tem como colocar o artigo a definido aqui? Não. Então, falou a. Só a preposição aqui, sem crase. Diante de verbos. Ficou a ver navios. Aí ficamos abertos a partir de tal horas. A partir aqui sem crase. A ver navios. Estou a receber. Receber sem crase. Diante de palavra masculina é proibido. Falou-me a respeito de. Ó, quem é aquela locução prepositiva? A respeito de. Mas eu tinha, professora, a frente de. E a frente de teve crase. Obrigatória, porque frente é feminino. Mas a respeito de começa com preposição, termina com preposição, só que respeito é masculino. Então não vai crase. É o respeito. Diante de pronomes pessoais, ou os pronomes de caracteramento, ou também indefinidos. Não disseram a ele. Ó, ele, pronome, além de ser masculino, é um pronome pessoal. Não disseram a ela. A ela também, pronome pessoal. A ninguém. A alguém, pronome indefinido, não vai receber, em muitos casos também. Porque não é alguém definido, ninguém chegou. Não é definido. Alguém chegou, eu defini, ó. Alguém? Não. É indefinido. Entre palavras repetidas, fiquei frente a frente. Aqui, repetição, frente a frente. Cara a cara. Face a face. Dia a dia. Todas sem preposição. E diante da palavra casa, quando desacompanhada de um adjunto. Como assim? Quando é a casa com o sentido de lar. Irei à casa. Beleza, irei à casa logo mais. Não é determinar essa casa. Irei à casa. Agora irei à sua casa. Ah, não, se bem que sua. A casa dela, digamos assim. Irei à casa dela. Já tem um determinante. Então vai ser preposicionado esse a com o artigo a casa.
Então vai ter aqui a crase. Irei à casa de Maria. Se fosse a casa G, também seria crase água. Mas se for a casa, no sentido minha casa, irei à casa, sem especificar de quem é essa casa, sem crase. Então vamos exercitar aqui a crase. Ó, essa prova aqui de professor de língua portuguesa da São Lourenço, Gamaca, Pernambuco, 2024, caiu duas questões sobre crase. Ó. São Lourenço Gamaca, professor de língua portuguesa. Então aqui, para quem é professor de língua portuguesa, tem que saber em dobro isso aqui. Ó. Considere o queixo reescrito. Um dia correu até minha mãe e pediu a ela que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que queria dar fim à própria vida. Pagou a esquecer, obedeceu, confessou que acharia forças para submeter-se à vontade de minha mãe. Então tem 3 As aqui. Agora, quais serão craseados, quais serão sem crase? É uma escolha que a gente vai fazer. Beleza, tá ficando gravada essa aula, então qualquer perda de encaixe que vocês tenham tido, tem como reverter depois. Então, no momento final. Sim. Exatamente. Diante de pronome, crase passa fome. Foi aquilo que a gente viu na... Então, a ela não tem como ter crase aqui. Por quê? Eu não coloco a ela chegou. Não, ela chegou. Ela não admite artigo A. Então, não vai admitir crase aqui também, não. É a ela sem crase. Então, começou sem crase, qual começa sem crase? A C, a G e a E. Já elimina a B e a A porque começou com a craseada. Agora, acharia forças para submeter-se à vontade, né? Da minha mãe. Submeter-se a algo. Ó, à vontade vai ter crase. Aqui, queria dar fim a alguma coisa, dar fim à própria vida. Professor, eu não sei se vai ter crase ou não, mas é submeter-se, eu sei que quem se submete a algo. Me submeti a tanta coisa. Eu não falo, eu me submeti a tanta coisa. Não. Eu me submeti a tanto. Então tem a preposição a, sim. E a gente fazer teste, conversar, criar novas frases ajuda. Então, quem é a preposição a obrigatória, eu tenho vontade, que é uma palavra feminina, coloca a crase aqui. Qual termina com crase? Aqui é a única que termina com crase. Começou sem crase, terminou com crase, é a única dessas aqui que segue esse paradigma. É aí, aqui. Aí aqui também vai ter crase, né, professora? A própria vida, sim. Dar fim a algo, né? Aí a própria vida. Eu estou definindo essa viga com o artigo a, própria viga, e dar fim a algo, beleza. Vai ter a preposição a com a própria viga. A pronome demonstrativo aqui. Aí aqui nessa questão, a FGV pegou um trecho lá da história, é que mesmo. Aí aqui, a FGV pegou um trecho lá, a ocupação inicial de São Lourenço Gamaca, esteve atrelada à escração do pau-brasil, no final do século tal, começaram a surgir os primeiros engenhos, canas-de-açúcar, se tornaram a principal fonte, duração de muitos anos, até 755, subordinado ao município de Recife, bem como à cidade. Então, tem aqui a e ao, né? E ele está querendo justamente achar a sequência correta. Aí, diante de alguma certeza, a gente já vai eliminando aqui, ó. Surgir é verbo. Diante de verbo não tem crase. Então, eu já vou eliminando aqui para ser mais fácil não me confundir. Pegar as que eu tenho certeza e já começar marcando. Tem que ser A essa segunda. Não pode ser A. Eu eliminaria A e a E. Porque o primeiro aqui, acrelagar a escração no final do século XVI, começaram a surgir. Eu sei que diante de verbo não pode ter crase. Aí aqui tem crase em AG, tem crase... Antes. A surgir, a receber. Escoar, ver navios. A mais verbo. Aí. Então aqui, por saber dessa regra, eu já elimino essa primeira, porque não é ao surgir. Ah, mas se bem que poderia ser, né, professor? Pode ser ao surgir. Vamos ver se vai ser ao surgir aqui. Só para dar um esquema a mais aí.
Então a e a e ficariam... Sim, a e a e ficariam. Não ficaria G, já eliminava G. Beleza. A surgir os primeiros engenhos, cana-de-açúcar se tornara a principal fonte. Tornou a principal fonte. Aqui a gente vai ver daqui a pouco que alguns verbos não solicitam a preposição a. Ele se tornou algo, colocou a preposição a? Não. Ele se tornou um bom médico. Ele se tornou um bom médico? Não tem a preposição a. Então, que se tornara a principal fonte sem preposição a. Que São Lourenço era apenas um distrito subordinado ao município de Recife aqui, subordinado ao município. Bem como a cidade, subordinado a alguma coisa, quem cidade que é feminino, obrigatoriamente coloca a crase aqui, a cidade. Aqui, atrelada a excração, atrelada a algo, excração feminino, coloca a crase. Então ficou a craseado, a sem crase, a principal fonte, aqui, ao município, bem como a cidade, que craseado também. Ficou letra B. Nossa rapariga. Então escrever atrelada a excração, com crase. No final do século XVI, começaram a surgir, sem crase, os primeiros engenhos de cana-de-açúcar se tornariam a principal fonte, sem crase. Ok. O distrito subordinado ao município e à cidade. Beleza. A com crase. E ao, né? A mais... Ou a preposição mais o artigo. Gabarito, letra B. Voar, vocugar, crase verá. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção desse uso, que essa questão aqui cobrou. Professor também de língua portuguesa. Eu posso ir a Cuiabá. Se eu vou a Cuiabá, eu volto de Cuiabá. E não da Cuiabá. Então eu vou a Cuiabá sem crase. Porém, tem uma exceção. Quando eu adjetivo essa cidade, Cuiabá, vou a rica Cuiabá. Quando eu coloquei um determinante, um adjetivo, a rica Cuiabá, ou vou a Cuiabá dos Bandeirantes. Quando eu coloco algum adjetivo ou locução adjetiva, aí eu coloco assim indicativo de crase. Vou a rica Cuiabá, a linda Cuiabá, a Cuiabá dos Bandeirantes. Não vou colocar apenas linda Cuiabá. Se eu vou a Cuiabá, volto de Cuiabá. Mas quando eu vou a rica Cuiabá, Cuiabá dos Bandeirantes, eu coloco crase. Porque eu volto da rica Cuiabá, da Cuiabá dos Bandeirantes. Aqui ele vai trazer esse caso. Diz uma regra de empregação com grave, indicativo de crase, que com nomes próprios de lugares, só se pode empregar esse acento se o nome próprio exigir o artigo a. Beleza. No entanto, há casos em que isso é possível, como na seguinte opção. Aí fui a Roma, sem crase, no ano passado, porque eu voltei de Roma. Pelas férias dirigi-me a Roma, sem crase. Voltei a Roma. Dinheiro, opa! Aqui eu tenho um termo preposicionado lá de Roma, qualificando Roma. Uma adjunta de nominal aqui, dinheiro. Como se fosse da posse de dinheiro, né? Só para comprar antiguidades. Então, nosso gabarito aqui, esse caso, em que é possível colocar esse indicativo de crase, porque esse adjetivo, essa locução adjetivo, é assim. Fui conduzido a Roma, voltei de Roma. Nos levou a Roma, voltei de Roma. Beleza. Nas alternativas a seguir, que crase proibir diante de artigo indefinido. Há versões modificadas dos três períodos que compõem a passagem acima. A única modificação que acarreta no erro quanto ao uso do acento grave é... Eu só vou fazer mais rápido, porque já acabou nossa aula, mas eu vou passar aqui. Mas também tem um ponto fraco. As bananeiras são geneticamente idênticas umas às outras. Professor, umas às outras. Idênticas umas. Essas outras parece que se trata aqui de um pronome demonstrativo.
Beleza, vou deixar aqui de molho. Ele quer aqui acarreta em erro, né? Ele quer o erro. Isso leva a algo, a conclusão. Ó, levar à conclusão. Eu tenho aqui conclusão que é feminino, levar a algum local. Aqui eu sou obrigado a colocar crase, né? Sim, sou obrigado a colocar crase. Isso significa que uma doença poderia causar prejuízo à produção, prejuízos a alguém, a algo. Produção é feminina, crase obrigatória. Empenho que ameaça a banana e o esforço para que se chegue a uma maneira de salvá-la. Professor, chegue a algum local. Chegar a maneira aqui feminino, coloca crase obrigatória. Mas calma lá. Eu tenho uma maneira. Olha só. Tenho uma maneira. O que é uma? Artigo. Eu tenho artigo definido, o, a, os, as. E o artigo definido, uma, uns, umas. Eu já escolhi que maneira está sendo inserida por um artigo indefinido. Então, não posso colocar a crase aqui, uma maneira, porque a crase subtende que tem dois as. Um a, preposição, e um a, artigo. Mas é possível que um artigo definido e um artigo indefinido ao mesmo tempo para um mesmo substantivo maneira? Não, isso não vai ser possível. Então, eu coloco cheguei a maneira de salvá-la sem colocar uma, mas eu quero dizer que foi uma maneira de várias outras que poderia ser, né? Então, cheguei a uma maneira sem crase. Só a preposição a. Cheguei a algum local, então a é obrigatório aqui, por conta de preposição. E por conta dessa regência, né, de chegar a. Aí uma maneira de salvar. Beleza, sem crase. Então o erro está aqui em H. Entendo que traz ameaças a banana. Ameaçar a alguém, né? A banana aqui feminino, crase obrigatória. Então, umas às outras aqui está correta também, né, professor? Sim, idênticas uma às outras. Umas às outras. Vamos aqui, mais uma questão de mau emprego, diante de masculino, crase é pepino. Ok. A mulher chega a algum local. A maturidade. Então, chegar a exige preposição, maturidade é feminino, crase obrigatória. Mas aqui na B, ó, nunca deixe fascinar pelo extraordinário a ponto de. Eu tenho uma locução prepositiva. Começando preposição, terminando com preposição. Porém, em vez de ser a frente de, a busca de, aqui está a ponto. Ponto é masculino. Ou ponto. Deveria ser então ao ponto de, né, professor? Sim. Ao ponto de. Ou simplesmente a ponto de. Sem crase. Vai saber que é mal empregado. C. Olhe à frente. Opa. Aqui é a adjunta adverbial de local. Onde eu tenho que olhar? À frente. Núcleo feminino, crase. Para levar uma alma. Levar aonde? A ação. Opa. Levar a algum local. Ação aqui feminino, crase obrigatória. Não há como conviver com as restrições impostas às mulheres. Opa. Impostas a alguém. Às mulheres. Professor, poderia ser a mulheres também? Poderia. A só preposição ou as mulheres aqui no geral. Beleza. Todas as mulheres aqui, né? Todas as mulheres. E aqui a mulheres no sentido mais generalizado. Isso a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Pega a visão. A gente tá acabando a aula, mas pega a visão aí. Foco total. Ativa aí o turbo no cérebro. Então, nos últimos minutinhos aqui de aula. A frase abaixo, em que a utilização de acento grave indicativo de crase é realizada de forma errada. Então, a FGV, a gente percebe que muito que ela cobra, que ela cobrando aqui em 2024, é o erro. Ela não quer saber se a gente sabe o certo. Ela muitas vezes quer que a gente sabe o erro, porque pelo erro ela sabe que a gente sabe o certo. Então, a gente fica bugado aqui. Então, ela quer errada. Jamais alguém se arrependeu de ter se acostumado a madrugar? Não. A ter? Não. Aqui a gente já para na A. Por quê? Já marca A. Madrugar é verbo. Ter é verbo. Diante de verbo não tem crase. Tempo é o suspeito de Adeus, o suspiro de Adeus, do sol à terra. Aqui, ó. Terra feminino. Do sol a alguém, em direção a alguém, é a preposição mais a terra, beleza.
Sabe que eu uso dia às 5 aqui, ó. Adjunta adverbial de horas, né? 5 horas. Indicação de tempo com crase. O momento de escrever uma lição de escola está sempre à mão. Olha, à mão é aquela locução adverbial. Sempre em que circunstância, em que local? À mão. Mão é feminino? É. Então há crase água aqui. Quando assumi 4 anos atrás, estávamos à beira do precipício. Ó, começa com preposição, que é minha com preposição, locução prepositiva. Beira é feminino? À beira? Sim. Então, crase obrigatória. Nosso gabarito letra A, porque não pode crase diante de verbo. Crase diante de preposição e verbo transitivos direto. Pessoal, tem alguns verbos que não solicitam preposição. Ó, pesquise as tarefas antes de realizá-las. Ó, quem pesquisa, pesquisa as tarefas. Pesquisa algo. Pesquisar aqui é verbo transitivo direto. É diferente de gostar de alguém, ir a algum local. Não, pesquise algo. Pesquise as tarefas. Não tem preposição sendo pedida aqui. Então, por que eu colocar a crase? Não, essa crase então está indevida. Planeje. Quem planeja, planeja algo. Planejo o dia, planejo o calendário, planejo a agenda. Não vai ter crase. Então, planejar as suas compras sem crase aqui. Não vai ter a preposição a para se unir com as. Então, vai ser só planejar as sem crase. Agora, para a economia. Aqui não pode haver também. Por quê? Já quem é a preposição para? Para a economia. Estou falando o seguinte, que vai ter a preposição para, mais a preposição a, mais a economia. Isso é possível? Não. Ou eu tenho para a economia sem crase, ou a economia com crase aqui. Com a junção desses dois as, sem uma preposição e um artigo. O que não pode é que preposição para, preposição a, mais a, não. Então, diante de preposição, isso não pode acontecer. Errado, que ela certa. Nunca se deve ir às compras. Opa! Ir a algum local. Ir às compras. Fica correto. Ir às compras, compras femininas. Ir pede a preposição a B está correta. E por que a A não está, professor? Ir para a rua. A mesma ideia. Ou ir à rua, com crase, ou ir para a rua sem crase. Ir para a rua, para preposição a, artigo, rua, substantivo, ou ir a crasear, que já tem o a, artigo, a preposição e o a, artigo, com rua. Tem que fazer uma escolha. Eu não posso juntar duas preposições aqui. Sinta isso. Uhum. Aí tem que fazer uma escolha. Já tem a preposição para. Então, ir para. Eu posso ir para? Posso. Ir para São Paulo, ir para Rio de Janeiro. Beleza. Posso ir a? Sim. Ir a São Paulo, ir a Rio de Janeiro. O que eu não posso é juntar os dois. Quem fazer essa escolha. Crase diante de pronomes. Crase passa fome. Então, o futuro não pertence a ninguém aqui, ó. Ele quer um mau emprego? Não pertence a ninguém. Isso aqui tá mal empregado. Porque ninguém não... Coloquei terminando. Ninguém não pede o artigo a antes de ninguém. Ah, ninguém chegou aqui. Não, ninguém chegou. Não tem o artigo a. Não existe o artigo a aqui. Então, por que vai ter aqui a crase? Saber que é incorretíssima. Agora aqui a come, à tarde, aqui locução adverbial de tempo, com núcleo feminino. À noite, com crase também. A história parte da verdade, ruma em direção a algum local, direção a mentira, feminino. O feminino obrigatoriamente coloca crase. O tempo presente é semelhante a massa, que massa feminino coloca crase. Semelhante a algo. Ó, passado e futuro são comparados a severidade. Então, severidade aqui é feminino. Então, acho que vocês já pegaram um pouco o jeito da crase. Ela é isso, feminino.
Se for masculino, se for pronome que não aceita a crase, se for palavras repetidas, eu vou mandar esse material para vocês e a gravação do vídeo para vocês pegarem, ponto a ponto da aula. Mas fazendo várias questões como a gente está fazendo aqui, comentando, acaba gravando nossa mente, como a Amanda falou, né, que fazer essas questões. Ela conseguiu acertar as 2 questões de crase na prova por conta disso. A gente vai comentando, vai martelando a mente para ela ficar memorizando esses usos de crase, porque é uma questão de memorização aqui. Tem umas regras que a gente precisa aplicar. E amanhã, então, a gente tem a nossa última aula de língua portuguesa, antes que as férias, né? E semana que vem, pessoal, não percam segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias só matemática, hein? Quem tem dificuldade aí na matemática, quem tem sofrimento para fazer contas, né? Eu vou começar do básico na segunda e ir passando para níveis mais avançados. E imagina, a gente ficar fazendo isso que a gente está fazendo com a gramática. De ficar resolvendo questões, comentando, fazendo. De tão fazendo, a gente vai começar já a pensar na matemática de forma mais ampla durante essa sequência de dias. E ficar mais fácil aplicar essa matemática para resolver as questões da banca. É diferente de estudar hoje matemática e semana que vem estudar mais um pouco. Não. Vamos fazer semana toda da matemática a partir de segunda-feira. Então até amanhã. Amanhã tem mais uma aula geral aí de português na banca FGV. Com a presença de vocês. Boa noite e até mais.